Pai, Senhor, irmãos, Amém. glória a Deus. Hoje nós estamos na lição de número 36. É a segunda parte do estudo do capítulo 37. Tem como título a verdade de Deus e o subtítulo também a ameaça da Síria. Então, semana passada nós vimos a notícia que chegou de Rabsaque, mensageiro de Senaqueribe, até Ezequias, através dos seus servos Sebna, o escrivão, Eliaquim, o mordomo, que vieram trazer para ele a notícia da invasão da Síria, ou da proposta do rei Senaqueribe para Judá, Judá já tinha sido conquistado praticamente todo ao redor ali, mas Jerusalém não. Israel também já havia sido dominado, Egito, Síria, outros países ali ao redor já tinham sido tomados pelo Império Assírio nessa época, por Senaqueribe, e eles vieram trazendo uma proposta bem decente para eles, de forma que eles iam ser como uma colônia, iam ser escravos dele, iam ser um país da Síria. E o povo nada respondeu para Senaqueribe, assim como o rei Ezequias já havia comentado, já tinha falado com o povo. Ele ouve aquela notícia, fica abalado. No entanto, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para o templo, para buscar a presença de Deus, e mandar ir ter com Isaías, aqueles mesmos homens que tinham trazido notícia para ele, para ver o que Deus tinha a respeito disso com o profeta. Então Deus dá aquela notícia, o rei o rei Senaqueribe estava em Laquis, ouviu a respeito do rei da Etiópia que havia atacar a sua terra, voltou para poder batalhar contra o rei da Etiópia, e manda novamente Rabsaque dar aquela notícia para o rei Ezequias com as mesmas palavras, dizendo que se ninguém pôde se livrar da mão dele, como que ele e seus deuses, ou seu Deus, ia conseguir livrar a Síria, de atacar o império, de atacar Judá e tomar aquela cidade de Jerusalém. Mas Ezequias faz uma oração muito bonita que nós vimos ali, e nós terminamos no capítulo 20 com essa oração de Ezequias. E agora nós vamos estudar do versículo 21 até o final do capítulo 37. Então, o texto está em Isaías 37. Nós vamos ler do 21 até o 35 agora, no momento. Isaías 37, 21 até o 35. Eu vou ler o primeiro versículo. Os irmãos continuam a leitura na sequência aqui. Vocês acham viável? Está aqui o microfone. Som. Não, mas não tem problema. Versículo 21 diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Amém. Então, nós vimos aqui a resposta de Deus para o rei Senaqueribe, com toda aquela arrogância que a Síria tinha, A Síria dizia, porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, e foi citando as cidades, citando os países, e falando que ninguém poderia livrar, nem mesmo Deus poderia livrar Jerusalém das mãos dele. Então essa afronta foi contra Deus, e dessa forma foi aonde que Isaías deu aquela alegrada quando ele ouviu essa notícia, porque ele sabia que se a afronta era contra Deus, eles iam cair. Mal sabia ele, que quem deixou que o povo de Israel fosse destruído, fosse cativo, não era eles. Ele pensava que era o povo, o pai deles, os pais deles, destruir Israel, cativar Israel, pela força deles. Eles pensavam assim. Mas tudo que aconteceu antes foi para que Deus deixasse o poder pagar pelo pecado, fosse cativo, oprimido, e tudo isso foi avisado antes, pelo profeta. Então agora eles vão começar a sentir na própria pele, porque ele afrontou a Deus, não foi o povo. Então assim, porventura os seus deuses podem livrar vocês de mim? Chamou Deus de Deus, chamou de deuses. Isso foi uma afronta. Bom,
Então, a resposta de Ezequias, ali do 21 até o 23, a resposta para Ezequias, né? Então ele diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e zombra de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti. Então, é que eu nem lembro de usar. É melhor? É que agora o cabo está curto, tem que trocar o cabo. É assim melhor, né? Então, ele fala: a virgem, a filha de Sião e Jerusalém. Aqui é a mesma coisa. Filha de Sião, a virgem, está sempre falando de Jerusalém, né? É a mesma tradução aí. Isaías vem até Ezequias com a resposta de Deus contra Senaqueribe. A afronta da Síria não foi só contra o povo de Judá, foi contra Deus. Olha o versículo 23, o que ele fala: a quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Aí ele responde: contra o santo de Israel. Então, a denúncia sendo contra... É aquele cabo vermelho lá. É esse? Tá. A denúncia sendo contra Deus, a resposta de Senaqueribe, ou a afronta de Senaqueribe sendo contra Deus, lógico que Deus ia dar a paga por aquilo que ele estava fazendo, né? Pode passar? A Assíria, ela se gabava das suas conquistas ao redor e afirmava que nada os podia deter em suas batalhas. Então ele fala assim: por meio dos teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais alto interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo e ao seu denso fértil pomar. Então na Bíblia você sempre vê falando isso aqui: o Líbano era uma terra fértil, uma terra onde tinha esse cipreste, né, essa árvore frondosa grande, onde tinha os melhores pomares, onde tinha a melhor agricultura da região, né, um lugar bom e fértil. Até hoje né? O Líbano eles falam que é a preciosidade do Oriente Médio, né? É a terra preciosa do Oriente Médio. E desde essa época aqui tinha essa beleza, né, na terra. E ele falava com a maior arrogância que ele ia derrubar todas as árvores, que ele ia acabar com os pomares, que ele ia subir aos mais altos montes, ele ia destruir tudo. Então o rei Senaqueribe, ele era um rei muito afrontoso, né? Ele chegava e se impunha como um homem soberano. Cavei e bebi as águas com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Aqui mais um lugar que ele conquistou, que foi o Egito, né? E aliás, né, falando novamente a respeito disso, a terra de Judá, né, havia feito aliança com o Egito. O profeta Isaías tinha falado: não fareis aliança com o Egito. Não era para fazer essa aliança. Eles já tinham aliança com a Síria, que também não era para fazer. E quando eles fizeram a aliança com o Egito, a Síria se revoltou contra Judá e veio invadir o Egito, e também depois veio invadir Judá. Já tinha tomado também Israel. Então isso aqui, né, foi um dos motivos. Acaso não ouviste que já há muito dispus estas coisas, já desde os dias remotos te tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduziste os montões de ruínas das cidades fortificadas. Então ele fala, né, que já tinha planejado toda essa conquista, ele estava conquistando toda a região, né, região mesopotâmica, região ali da África, já estava tudo planejado pelo rei. Por isso os seus moradores debilitados andam cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes do amadurecer. Então ele fala: vocês são um povo que estão caindo antes do tempo, vocês são um povo que não tem como se defender daquilo que eu vou fazer agora. Pode passar aí? Aqui, como eu estava falando, nessa imagem você consegue ver aonde que era o Império Assírio. O que tivesse circulado de vermelho ali era o domínio do Império Assírio, tá? Então você vê que no Egito, né, o Líbano ele fica ali, ó, onde você está vendo Damasco, Tiro, Samaria. O Líbano é um pouquinho para cima daquela região ali, né, Sidom. Para cima ali já fica a Turquia, depois vai estar tudo escrito. Para cá do lado de cá fica o Irã, né? Então, chegou perto do Golfo, do Mar Cáspio, lá em cima, e do outro mar acima. Pode passar? Mar Negro.
Então, a conquista da Síria, né, nos anos aí 630, 638, seria o que hoje na atualidade é a região dos países, parte da Turquia, acima, como nós vimos, o Irã, uma parte, né, ao lado da direita, ao lado leste, a Síria, né, o Líbano, mais à esquerda, Iraque, que é perto do Irã ali, a Jordânia, Israel e Egito, né? Jordânia em cima, do lado de cá de Israel centralizado, Líbano para cima e Egito lá na África, né? Pode passar? Ali a gente consegue ver mais afastado que dá para ver melhor, né? Essa região, então como eu falei lá, de cima para baixo do Mar Negro, o Mar Cáspio à minha direita, para cá o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho que está vindo ali embaixo, né? Está lá a Palestina, a Síria, né? A Síria, Babilônia ali embaixo, para cá, na época não era Iraque, não era Irã, mas para cá Iraque e Irã. Essa foi a região dominada, né? Que é a parte mesopotâmica ali. Então essa foi a região dominada pela Síria nessa época aqui. Pode passar? Aí, os outros profetas menores que nós tínhamos estudado, nós vemos um detalhe importante. A Síria, Nínive, capital da Síria, eles eram homens extremamente violentos no quesito guerra. Hoje, da forma com que eles tratavam os prisioneiros de guerra, da forma com que eles invadiam os países e as ruínas que eles causavam, seria como crime de guerra hoje em dia, porque eles não simplesmente levavam as pessoas cativas, se tornavam escravos, né? Ou matavam os soldados. Eles faziam muito mais do que isso, né? Aqui é um detalhe de uma coisa que eles faziam, que vai falar agora. Mas eles faziam montões de pessoas, ateavam fogo, eles queimavam tudo, queimavam os pastos, queimavam os animais, eles destruíam as casas, matavam mulheres, crianças, eles arruinavam tudo, né? Eles faziam atrocidades nas guerras, né? Pegavam as pessoas, partiam ao meio com os cavalos, né? Serravam as pessoas no meio, eles empalavam os inimigos. Então eles eram extremamente violentos. Tanto é que essa foi uma das causas pelo qual Deus enviou Jonas para poder pregar contra Nínive, porque eles eram extremamente violentos, eles eram absurdamente ignorantes na guerra. Então Deus trouxe a justiça sobre eles aquela vez e eles se arrependeram. 100 anos depois começaram de novo a fazer dessa mesma forma, né? E novamente Deus vai trazer justiça sobre a Síria. E então ele fala no versículo 28 assim: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que eu porei o anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Então, Deus sabia, né, que aquela afronta tinha vindo contra ele. Ele tinha ouvido as palavras que Senaqueribe mandou através do seu servo, né, do seu mensageiro Rabsaque. E ele fala: agora, já que você falou isso, né, eu também vou te dar a minha resposta, né? E ele fala: assim como vocês fazem, eu também vou fazer. Que é um dos detalhes aqui que eu comentei. Porei o meu anzol no teu nariz. Uma das coisas que eles faziam era isso, né? Os assírios costumavam levar os seus cativos presos por cordas que passavam por um gancho, um anzol fixado no nariz. Então, se a pessoa não for, é bem possível que arranque o nariz fora da pessoa, né? E aquela dor, você pode imaginar, né? Uma fisga no teu nariz, né? Puxando você como se fosse um animal, né? Um peixe, um gado, né? Que eles faziam muitas vezes isso aí com esses animais para poder conduzir eles, né? Tem aqueles arpão que eles conduziam os gados, né? Que eles enfincavam para o animal poder ir. E eles faziam isso com os prisioneiros de guerra, né? Geralmente eles faziam uma fila indiana e amarravam as pessoas com cordas, né, nas mãos, nos pés, e as pessoas iam andando e junto com as tropas, né? Passando pelo meio da cidade, passando humilhação. Mas eles faziam um pouquinho mais extremo, né? Colocavam um anzol no nariz e puxavam a pessoa. E Deus falou da mesma forma: vou colocar um anzol no teu nariz também, vou colocar freio na sua boca, né? Vou tratar você que nem um animal, da mesma forma que você trata as pessoas. No versículo 30: isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Agora Deus está falando para o povo de Judá. E no segundo ano
o que daí proceder no terceiro ano, porém semeai e colhei, plantai vinhas e comei seus frutos. O que escapou da casa de Judá, o que ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos por cima, porque Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Então, Deus prometeu, depois de 3 anos, aqui no comecinho, no versículo 30, depois de 3 anos a terra devastada de Judá, porque lembrando que em volta ela tinha sido tomada sim, as outras cidades tinham sido tomadas, seria restaurada às suas condições normais, e que Jerusalém em si seria poupada, como a gente viu no versículo 23. Senaqueribe não ia entrar em Jerusalém, e naquele momento ele ia perder a guerra, naquele momento ele ia perder a batalha. Pode passar? Pelo caminho por onde vier, e por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, aqui vemos a clareza da palavra de Deus a respeito de Jerusalém. Nos versículos seguintes, que nós vamos ler agora, está o ocorrido da queda da Assíria. Então vamos continuar aqui nos últimos 3 versículos, para a gente estar encerrando. Pode ler aí, 36. Então saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Sucedeu que, estando ele soldado na casa de Jerusalém, seguiu o Galileia e Samuel seu filho, feriram o pai, e eles fugiram para a terra de Arará e usaram a mão. O filho ganhou o seu lugar. Bem, os irmãos também, se tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, pode interromper a aula a qualquer momento e falar. Então, nesses versículos aqui, nós vemos o triunfo de Deus sobre a Assíria, né? O triunfo de Deus sobre a Assíria. Você vê que não teve aqui ele falando em momento nenhum que o exército de Israel atacou, mas foi Deus mesmo que atacou pessoalmente a Assíria. Olha lá o que ele fala. Versículo 36, tem uma referência aí, ó. Pode abrir para mim aí, 2 Reis 19, 35. Primeira coisa que ele fala aqui, ó: saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. Então Deus enviou o seu anjo, e ele feriu no arraial dos assírios, os seus soldados, 185.000 de noite. Eles estavam acampados em agora eu esqueci o nome da cidade lá da região. Se achar aí pode ler, tá? Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todo o arraial era corpo morto. Olha só. Eles pararam na cidade aqui, eu esqueci o nome da cidade, Neba, não lembro, Sheba, algo assim, esqueci o nome da cidade. Eles estavam parados lá para poder invadir Jerusalém, e à noite Deus enviou uma praga, enviou um anjo, enviou uma ceifada contra o povo deles. E quando eles se levantaram da manhã, os restantes, né, que se levantaram, ficou pouca gente, eles viram que todos eram cadáveres.
185 mil mortos numa noite só, sem espada, sem lanças, sem arco, sem fogo, sem cavalo, sem nada, morreram todos. Isso aí vai lembrar daquela guerra lá de Josafá, né? Josafá temeu a Deus, Com Acabe, né? ele temeu a Deus e falou assim: Senhor, como nós faremos? Nós subiremos ou não? E fala que naquela mesma noite Deus mandou um vento sobre o arraial. Eu não lembro se era da Síria, mesmo se era nos Pérsios lá. Eu sei que fala assim. Não, é Moabe e Amon. Moabe e Amon. Amon, né? Eles fugiram e foram deixando morto para trás. Ninguém, nenhum de Israel precisou dar uma lançada. Deus matou todos eles no caminho. E eles olharam para trás, só a gente que ficou para trás, morto, e fugiram todo, apressado por causa do barulho que eles viram. Como com Gibeão, como com Jericó. Então, quando o povo obedecia a Deus, você pode prestar atenção. Quando o homem desobedecia a Deus, Deus permitia que eles perdessem a comida e, além disso, fosse cativo. Mas quando eles temiam a Deus, que eles buscavam a Deus na batalha, Deus dava vitória. É isso aí. Josué, Deus falou para eles: ó, dessa cidade você não toma nenhum esposo, nada. O ouro vai para a casa do Senhor, o ouro e a prata, o resto vai ser queimado a fogo. O que Acã fez? Uma capa babilônica. Foi lá com uma capa babilônica e uma cunha de ouro. Eles foram guerrear contra Ai, que é uma cidade pequenininha. Perderam a guerra. Aí Josué falou assim: aí ele mandou espia lá para ver. Ele falou assim: não, a cidade é pequenininha, vamos preparados, tem muitos idosos, crianças, mulheres. Vamos andar, acho que 30 mil. Acho que foi. 30 mil homens lá, vai arrasar por lá, acabou. Chegou lá, perderam a batalha e voltaram com o rabo com as pernas. Né? Vamos no chorrinho toda a banha e volta atrás. Por quê? Por causa de um pecado. E aí tratou o pecado de forma radical. Uma desobediência. E o pior que os outros sabiam. Não. Que era. Aí ele ficou lá implorando a Deus, dando terra na cabeça, orando lá no chão, né, como um sinônimo de humildade. O que aconteceu? Deus falou que ele tem pecado. Falei que não vai fazer pecado para mim, pecado. Mas Deus não mandou ele. Jesus vai achar um jeito de lançar sorte lá e achou a tribo. Achou a tribo. Da tribo. Lembrando que é bastante gente. Foi descendo pelas famílias até chegar no beleza do Acã. Aí, o que aconteceu com ele? Josué mandou queimar e tirar as fortes cidades, matar e queimar tudo no lugar dele, tudo, família, queimou tudo, animais, queimou tudo, a tenda, queimou tudo. Acabou o problema. É assim que tratava o pecado antigamente. Hoje não é diferente, não. Hoje Deus não age com vingança dessa forma contra nós. Mas se Deus fosse fazer isso, não ficaria nenhum crente na terra. Porque todos pecam, ou tem mais do que lá. E tem crente ladrão hoje, tem crente ruim também de coração, tem crente maldoso. Tem crente que não é maldoso contra o homem, mas é maldoso contra Deus. Então, é a mesma coisa. Então, hoje nós temos que olhar para Deus e louvar Ele, e agradecer pela misericórdia dele. Então, Heródoto, né, é um grande teólogo. Pode voltar aí. Pode voltar aí. O Senhor usou de uma irrupção, de uma praga especialmente virulenta para exterminar o exército assírio. Heródoto afirma que o acampamento do exército assírio sofreu uma infestação de ratos. Né? Então, o irmão conhece aí, o irmão que estudou mais teologia aí, Luizinho, conhece esse tal de Heródoto? Já ouviu falar? Então ele disse essas palavras aí, né? Certo? E ele falou, ele afirma, né? Tem essa visão, que foi enviada uma praga de ratos para poder destruir o exército assírio, né? Isso aí foi o que ele falou. E Deus fala que ele enviou um anjo, né? Dessa forma a gente entende que esse anjo pode ter vindo em forma de uma praga, pode ter vindo de qualquer forma, assim como, né? Assim como foi no Egito também, né? Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Assíria, e foi e voltou e ficou em Nínive.
Então ele tinha ouvido falar de um certo rumor, que lá no versículo 7, né? Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Lembra que Isaías, lá no versículo 7, no capítulo 37, falou isso aí? É a forma bem específica com que Deus falou que Senaqueribe ia morrer. E agora a gente vem aqui falando sobre isso, pode passar. Então, o cumprimento dessa predição do versículo, se deu no versículo 7, que aconteceu 20 anos depois. Se deu há 20 anos depois. Então a gente está falando aqui em versículos, parece que eu estou contando uma história de 5 minutos aqui, né? É uma história de 20 anos. Não é uma guerra que aconteceu assim, que ele mandou, amanhã eu já estou indo aí, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu já destruo. Não, isso aqui levou tempo, né? Foi um bom tempo que aconteceu isso aqui. Então, olha só como é que a gente é apressado com as coisas, né? As coisas para a gente tem que acontecer na mesma hora. E aqui foi 20 anos para isso aqui acontecer. Então ele voltou para a sua terra e ele morreu lá, que nós vamos ver no versículo 38. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, né? Deus que ele gravava muito, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Mataram o pai. Os 2 filhos dele foram lá no templo onde ele estava e mataram ele. Eu vou falar para você, esse homem era um homem ruim. Ele era ruim com todo mundo. Ele com certeza era ruim com os inimigos, que a gente já vê obviamente. Com certeza ele era ruim com o seu exército. Ele era ruim com a sua família, porque os seus próprios filhos foram lá e mataram ele. Você viu o que aconteceu na Rússia ontem, de manhã? Mulher lá